Oi, gente, bem-vindos à série de podcasts Como Ter Sucesso no Evento da Vida. Aqui Chaya Steinbruch, eu sou organizadora de casamentos há mais de 20 anos e eu acredito que nada acontece por acaso, que em cada situação se esconde uma mensagem de vida. E por isso, fora o meu business de eventos, eu também dou aulas para grupos de meninas, trazendo para elas as mensagens que eu fui aprendendo durante os meus eventos e como eu utilizei essas mensagens para me desenvolver no meu business e também no meu dia a dia. Nessa série de podcasts, eu vou compartilhar com vocês essas mensagens que muitas vezes passam despercebidas. Espero que vocês curtam. Aguardo os seus comentários. Bom, meninas, tudo bom? Depois de 2 meses que a gente não teve aula, vou contar para vocês porque eu sumi. 2 meses atrás eu tive um evento num salão perto de Tel Aviv, que na verdade era um evento. Eu chamei o evento de evento inesquecível, porque na verdade eu não tinha que estar lá. Era o evento de um garoto argentino. Ele já tinha arrumado tudo, ou seja, ele não precisava de uma wedding planner. Ele só me ligou porque ele fez o evento num salão que a kashrut dele era um nível médio. Eu acho que eu expliquei para vocês que aqui em Israel tem vários níveis de kashrut. Não é como no Brasil, que é ou meadrin ou nada. Aqui tem vários níveis de kashrut. Então, o salão que ele pegou tinha um nível de kashrut que não era suficiente para o nível que a Yeshiva gostaria. Então, o que o Rosh Hashiva pediu para ele foi que para o pessoal da Yeshiva, os Bahurim, o pessoal da Tzevet e tal, para ele pedir um nível mais alto de kashrut. Tá bom. O salão não tinha essa possibilidade, então o Rosh Hashiva falou, liga para a Chaya Steinbruch, ela vai te ajudar. Ou seja, a única coisa que eu tinha que fazer era mandar para ele 30 pratos de comida meadrina, tá? Ou seja, eu não tinha que estar lá. Eu não precisava ir lá por causa de 30 pratos. Não era um evento que eu tinha que dirigir, como normalmente eu faço e tal. Não, só mandar o catering e tal. O Rosh Hashiva estava um pouco, assim, tenso com a separação, porque tudo é na mesma cozinha, então ele não queria que misturasse a comida do salão com a comida que ele pediu à parte. Então, ele pediu para mim para mandar uma pessoa responsável na cozinha, entendeu? Um mashgiach e um responsável. Aí eu falei para ele, olha, o dono do catering normalmente vem comigo sempre nos eventos. Se ele tiver junto, você não precisa de 2 pessoas, porque ele é uma pessoa haridi, ele, sabe as regras e tal para separação, e ele pode também organizar o negócio assim que não precisa se preocupar. Tá bom. O que aconteceu no final foi que o senhor, o dono do catering, me liga uns 5 dias antes do evento e fala, olha, a minha esposa tem que dar à luz a cada minuto. Eu não posso te garantir que eu vou estar no evento. Aí eu falei, opa, aí pegou. E, por um lado, é um negócio super simples. Por outro, é uma responsabilidade grande. Por quê? Porque na cozinha do salão, eles fazem coisas que não tem nada a ver com o que a gente está trazendo. É outro nível, outro tipo de comida, outros hechsherim. Então, o que eu fiz? Liguei para o Rosh Hashiva e falei, olha, o dono do catering no final não vai poder vir, tal. A esposa tem que dar à luz. Então, só queria avisar o Rav, o que está acontecendo? Ele falou, não, traz então um mashgiach e traz uma pessoa responsável para ficar fora no salão para as coisas não se misturarem. Por que eu tenho isso na cabeça? Teve outro evento que eu vi que uma amiga minha, ela não pegou o wedding planner. Ela fez num salão também com nível médio e ela pediu alguns pratos de nível alto para as pessoas que eram makpid. Então, tinham, 2 mesas que estava escrito lá, Ercherubim. Tá bom. Os caras começam a sair com os pratos e eu vejo que os pratos são iguais. Ou seja, tanto os pratos que eles chamaram de Rubim, como os pratos que eles chamaram do Ercher do local, tinham a mesma cara. Aí eu falei, olha, seja lá
quanto você pode fazer parecido, nunca fica igual. Entendeu? Tava muito igual. Aí eu cheguei pro garçom e falei assim, isso é X ou Y? O garoto olha pra minha cara, tipo, o que você tá falando? Ou seja, se realmente fosse Rubin, o garoto ia ter que saber que isso daqui é pra mesa X, aquilo lá é específico pra mesa Y. Mas os garçons não sabiam. E daí eu percebi que o cara do salão, Avada Leem, ou seja, enganou eles. Cobrou mais para tantas manobras. E não deve ter feito. Olha, eu não posso dizer isso 100%, porque eu até fui para a cozinha, não me deixaram entrar. Mas que é mais um sinal de que alguma coisa está errada. Mas eu estou 20 anos trabalhando, eu já conheço como é que é o negócio e eu tenho quase certeza que foi assim. Já vi isso em vários eventos. Bom, resumindo, eu peguei umas guias para vir no dia e eu falei, quer saber? Eu vou de responsável, porque onde que eu vou agora mandar quem e sei lá, achei meio complicado. Eu falei, eu vou, tá bom. Chegou no dia mesmo do evento, o garoto me liga, o Ratan, aí ele me fala, eu esqueci de encomendar aquelas velas que levam para Rupá, eu esqueci de pedir num Gemar, então, será que você pode levar? O Rosh Hashiva falou que você tem uma mala com todas as coisas da Rupá, você se incomoda de levar a mala para mim? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, vou levar a mala e tal. E falei, aderaba, né? Vou de responsável e ainda vou ganhar mitzvah. Né? Fiquei feliz. Tá bom. Aí a gente chegou no salão, colocamos as coisas separados, fizemos a kissui, né? Cobrimos o local com alumínio e tal, para não misturar as nossas comidas com as deles. E começou o evento, eu tô na minha. Ou seja, eu não tenho que dirigir o evento, eu só tinha que ir lá estar de olho na comida, né? E não tinha nem começado a roupar, eu sentei lá, comecei a escutar um shiur no telefone. Aí eu falei, peraí, eu tô com as velas. Então, eu peguei as 4 achichiot, que são de vidro, né? Aquele clique que seguram as velas, e dei para o cara do salão que estava dirigindo o evento no dia. Alguém empregado do salão. Falei, olha, tá aqui as velas, tal. Ele olha assim para minha cara, o que é isso? Tipo, era um salão que não era religioso, então o cara nem sabia o que era aquilo, né? Tudo bem, expliquei para ele, tal. Voltei para o meu lugar. Quando foi perto de 8 horas, me liga o Rosh Hashiva e fala assim, você pode trazer as velas aqui pra gente? Ele não sabia que eu já tinha dado pro responsável do salão. Então, ele ligou pra mim. Não, balagão total, que isso? Ele ligou pra mim e pediu pra eu trazer as velas. Eu falei, tudo bem. Na hora, não pensei em falar, eu dei pro cara do salão. Eu falei, a Rosh Hashiva falou, eu vou trazer. Aí ele me explicou, ele falou, olha, em tal lugar você vai ver uma porta, lá tem uma escada. Descendo a escada tem um escritório, a gente tá lá, fazendo a ketubá. Tá bom. Eu peguei as 4 velas com o cli de vidro, né? Que já foi um erro, né? Levar 4 ao mesmo tempo. Mas eu sempre faço isso, na verdade. Sempre ponho 2 em cada mão. E quando eu comecei a descer a escada, eu escorreguei, sei lá, era o 3º ou 4º degrau. Eu dei uma escorregadinha e eu comecei a rolar a escada com as achichotas de vidro na mão, tá? E não é que eu fui descendo a escada, eu fui rolando a escada. Rolando. A escada era super aguda, muito grande. Era tipo assim, pelo menos como 2 andares de escada. Assim, super agudo. E eu senti que, tipo, minha cabeça ficou pesada e ela foi pra frente e eu comecei a rolar. Em algum momento eu parei. Todo mundo me pergunta, por que você não soltou as velas com vidro?
Mas na hora você não pensa. Então, Mas não quebraram? Óbvio que quebrou. Arrebentou tudo na minha mão. E quando eu acabei de cair, ou seja, parei em algum momento, eu abro o olho e eu vejo o Rav David Lau na minha frente. O Rav David Lau é o Rav Rashi de Israel. Tipo, é o Rav que representa Israel em Hutz Laaretz e tal. Tipo, um Rav super conhecido. Aí eu respiro fundo, falo, minha peruca. Tipo, Baruch Hashem, Benês, a minha peruca não caiu. Explicação zero, porque rolar a escada com peruca, é óbvio que a peruca vai cair, tá? Mas assim, a Hashem me protegeu, a minha saia estava no lugar e a minha peruca estava no lugar. E na hora, eu fiquei, assim, tão aliviada, eu mamãe pensei, isso aqui é Chesed de Akadosh Baruch Hu. Que você cai de maneira kazot, betzniut. Então, depois, né, entre parênteses, eu recebi sobre mim escutar 40 dias de Shur Tzniut para Leodot Lakadosh Baruch Hu, porque foi, assim, absurdo. Tá bom, aí vi que a minha peruca estava lá, a saia estava para baixo, aí eu olho a minha mão, essa mão direita tinha um buraco enorme, sangrando, cheio de vidros. A mão esquerda, um monte de cortezinhos pequenos e vários estilhaços de vidro. E eu olhava assim a cena e eu falava, não acredito. Sabe quando não te cai a ficha? Bom, aí chegou o tal do cara do salão. Ele olha pra mim, ele nem assim, tipo, Rahmanut, entendeu? Ele olha pra mim e fala, eu falei pra você deixar a vela naquela mesa. Tipo, ele se assustou tanto quando ele viu a cena, que ele, tipo, a primeira reação dele foi brigar comigo. Você não me ouviu? Sabe quando as crianças estão pulando no sofá? Eu lembrei dessa cena. As crianças estão pulando no sofá, a criança cai, a reação natural dos pais é, eu falei pra você não pular! Então, os mechanchim sempre falam, os educadores falam, primeiro, abraça a criança, vê se ele se machucou e tal. Depois você fala, não é Kedai pular do sofá. Mas eu lembrei, assim, direitinho. O cara olha e fala, aí pra você deixar... Tá bom, ele foi lá, ele estava tão assustado, eu falava para ele, eu acho que tem que lavar minha mão, tô cheia de estilhaços. Ele falou, Geveret, você tem que ir para o hospital. E ele começou a enrolar minha mão com um bandage cheio de vidro. Por quê? Porque ele queria parar o sangue. E ele estava assustadíssimo. Ele começou a colocar o negócio. E, bom, resumindo, me mandaram para o hospital. Eu ainda fui para a cozinha para avisar o Mashguer que eu tô indo embora, tá? E falei para ele... Não teve nenhum problema de compulsão, nada disso. Calma. Aí, eu tava indo pro hospital e eu só ficava pensando, não acredito. E aí eu fiquei pensando, olha, a verdade é que eu não tinha que estar aqui hoje. Eu não tinha que estar nesse evento. Eu não tinha que trazer a vela. Eu não tinha que dar velas para os pais. Ou seja, tem que ter alguma mensagem por trás de tudo isso que aconteceu. Tem que ter alguma mensagem. Porque não é normal. E aí eu fiquei pensando, o que eu fiz com a mão direita? O que eu tenho que fazer com a mão direita? O que eu tenho que fazer com as minhas mãos? Eu fiquei pensando. Escolhi uma coisa... E falei, eu vou fazer essa Kabbalah. Na verdade, eu estava tão desesperada que eu fiz 5 Kabbalot, que eu espero cumprir, Bezerat Hashem. Mas eu estava tão desesperada porque eu senti que o meu dedo indicador estava totalmente dormido. Isso queria dizer, em outras palavras, que o nervo do dedo indicador estava cortado. Porque quando o nervo corta, você perde a sensibilidade. Então...
eu comecei a entrar em pânico. Fora os vidros, que eu não tinha certeza que estava tudo bem, né? Eu falei, talvez tem vidro lá dentro. Aí alguém me falou no caminho do hospital, falou, não, o sangue, ele vai, como se diz, limpando o corte e expulsando os vidros. Mas eu não estava segura, eu estava em desespero, chorando. Mas, por um lado, eu tinha assim, no fundo do meu coração, uma sensação de que tinha alguma mensagem aqui por trás do que estava acontecendo. Tá bom, chegamos no hospital. O tempo passava, eles não me chamavam. O tempo passava, eles não me chamavam. O hospital lotado de gente. E a verdade é que você tem 6 horas para costurar. Depois de 6 horas já é perigoso, às vezes não consegue, às vezes tem infecção. Então, tinha que ser dentro de 6 horas, né? Eu me machuquei mais ou menos umas 8h30. E já eram meia-noite, ou seja, 3h30 passaram. Eles não tinham me chamado ainda. E a gente o tempo inteiro fazendo telefonemas para tentar ver quem podia ajudar a gente para entrar mais rápido. Porque eu falei, o tempo está passando, eles não estão me chamando. E eu o tempo inteiro chorando e rezando. E nada funcionava. Aí eu lembrei de uma história que aconteceu com o Hafetz Haim. Na época do Hafetz Haim ainda se usava sapateiros. Então, o sapato dele arrebentou. Ele levou o sapato no sapateiro para consertar. E enquanto o sapateiro consertava o sapato dele, ele começou, assim, conversar abobrinha, né? Abobrinha. O Hafetz Haim não fala abobrinha, mas perguntar, como é teu trabalho, como é teu dia a dia e tal. Aí o sapateiro falou, eu trabalho para o exército russo consertando as botas do exército. O Hafetz Haim falou, uau, não é difícil? Porque o pessoal do exército russo, eles são super duros, super exigentes. Eles não te fazem problemas? Aí ele falou, olha, a verdade é que quando eu comecei a trabalhar com o exército russo, eles faziam um problema por cada coisinha. Cada detalhe eles viam e eles implicavam. Até que um dia eu tive a ideia de passar embaixo da mesa 3 rublos para o responsável. Gorjetinha. Daquele dia em diante, eu aprendi a receita. O responsável vinha, eu passava para ele 3 rublos embaixo da mesa, a kol beseder, ele não via mais problema nenhum, tudo estava legal, ele pegava as botas e ia embora, a kol beseder. O Hafetz Haim olhou para ele e falou assim, saiba que assim é também com a Kadosh Baruch Hu. Quem se ocupa com Hesed, a Kadosh Baruch Hu deixa passar. A Hesed é o tipo de Kadosh Baruch Hu, que viachol, né? E aí eu lembrei que eu estou envolvida em 2 projetos de Hesed, e nesses 2 projetos a gente ajudou várias famílias muito tzadikim. Então, Pachuta, eu comecei a pegar o telefone com a mão esquerda e, assim, sem conseguir, comecei a ligar para várias famílias que eu tinha, participado do projeto com eles e pedi para eles rezarem para mim. Porque eu falei, eu estou precisando de zhut agora. Eu não sei o que a Hashem está, como se chama, pretendendo fazer, planejando fazer. Então, eu preciso de zhut. E aí eu comecei a ligar, pessoal, meia-noite, eu ligando para a casa das pessoas, né? Em Israel não é o fim do mundo, mas talvez não era meia-noite, era 11 e pouco, mas não era cedo. Eles se assustavam de ver meu número essa hora, atendiam. E aí eu pedi para algumas pessoas rezarem para mim. Passaram 20 minutos, me chamaram. Tá? Me recebeu um médico. Assim, quem é médico Toran no pronto-socorro à 00:30? O pessoal mais... primeiro os que estão começando, né? Não é o pessoal mais profissional. E eu, o tempo inteiro, desde que eu pisei no hospital, eu estava pedindo que eu quero um médico particular. E eles como se não me escutassem. E eu falando, eu quero um médico particular. Resumindo, quando eu entrei, eles me explicaram que a lei em Israel é que no pronto-socorro você não tem direito a médico particular.
Não entendo por quê, mas essa é a regra. Ele falou, se fosse durante o dia, você tinha que sair do pronto-socorro e ir para o hospital em si e pegar um médico particular. Mas à 00:30, você não tem para quem falar. Bom, resumindo, o cara pachuto jogou água na minha mão e costurou. Ele não foi tirando os vidros. E eu olhando assim a cena, eu falei assim, como você sabe que todos os vidros saíram? Ele olha pra mim e fala, eu sei. Tipo, o que quer dizer eu sei? Bom, eu tava em pânico o tempo inteiro. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Tá bom. Ele me deu uma carta para eu ir num médico particular. Por quê? Porque o dedo estava adormecido, o dedo indicador. Então, não era estar um ortopedista que tinha que cuidar do caso, e sim um especialista da palma da mão. Tá bom, voltei para casa, super nervosa. Eles me deram remédios fortes, antibiótico e, sei lá, coisas para dor. E eu quase não conseguia dormir à noite. Cheguei em casa, era, sei lá, 2:30 da manhã, quase não conseguia dormir. 8 horas da manhã, eu já estava com o telefone na mão, ligando para hospitais, para pessoas que conhecem. Liguei para 3 amigos do meu marido que são médicos. E todo mundo tentando ajudar. E todos os médicos que eu tentava não estavam disponíveis para me receber. O evento foi num domingo, isso era uma segunda, e eu passei 12 horas no telefone e eu não conseguia um médico disponível. O que acontece? Que quando acontece um negócio no nervo, é importante ir logo porque senão pode ter um perigo de perder o movimento da mão ou a sensibilidade. Quer dizer, são coisas delicadas, né? E depois de 12 horas de telefonemas que eu falei com hospitais, com médicos, com Beneficiary, não tinha jeito. O primeiro médico que podia me receber era no próximo domingo, ou seja, uma semana depois da queda. Aí eu falei, eu fiz tudo que estava na minha mão, ou seja, Kanireh Eretzon Hashem, que eu não tenho que ir no médico antes do domingo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende por que está acontecendo assim, mas a gente tem que ter consciência que a Hashem tem um plano atrás disso. Tem alguma coisinha que ele está planejando que por isso não pode acontecer tal e tal. Tá bom. Então eu pensei, Kanireh Hashem tem alguma coisa planejada que eu não posso ir no médico essa semana. Tudo bem, vamos lá. Passou a semana e eu, obviamente, super nervosa, rezando o tempo inteiro. A gente deu tzedakah, né? Tchuvat, filau, tzedakah, mavirímetro, agzerá, assim tá escrito. E tudo que a gente podia, a gente fez. Pegamos o melhor médico que estava disponível. Chegou no domingo. E aí eu sentei na frente do médico. Ele olha assim para mim e fala, você sabe que isso é Nituar, né? Operação. Eu olho assim pra cara dele, tipo, pensei, você não viu minha mão? Você não viu o meu DOR, né? O meu negócio do médico? Tipo, você me fala que é cirurgia sem ver o caso? Eu não entendo, né? Eu não falei isso pra ele, mas eu pensei. Aí eu olhei pra ele e falei, não. Aí ele falou, sim, isso é cirurgia e tal. Ah, vamos ver. Aí ele olha os documentos, olha a minha mão, e ele falou, olha, você cortou o nervo, certamente, e os nervos são muito próximos dos como chama? Dos guidim, não sei como se fala isso em português. Então a gente tem que abrir e ver o que está acontecendo lá dentro, se ainda tem vidro, tal. Vai fazer um raio-x. Aí eu voltei, ele viu que tinham 2 vidros ainda no corte, fora os que estavam fora da mão, assim, na palma da mão ainda. E ele falou, bom, tem que abrir, eu já vou abrir toda a palma da mão, vou ver os nervos,
vou ver os músculos e tal. E eu, assim, só de ouvir ele descrevendo como chama? Hafirot arqueológico, eu falo, as escavações arqueológicas que ele estava pensando em fazer na minha mão, eu comecei a passar mal. Por quê? Porque a recuperação depois de uma operação na mão é muito difícil, comprida. Tipo, pode durar 1 ano ou mais para a pessoa voltar a ter os movimentos da mão como ela era. E cada coisa que acontecia me colocava mais nervosa e mais em pânico. Bom, não tinha outra opção. Tá bom, ele marcou a cirurgia para segunda-feira da outra semana. Ou seja, 15 dias depois do corte. Que já era o máximo, porque, na verdade, eles dizem que tem que operar até 14 dias depois da queda, né? Depois do corte. Então, já era o dia 15º, mas tudo bem. Naquela semana, eu tinha um evento super grande e complicado, ou seja, com vários detalhes, com muita gente, 2 famílias vindo de fora, né? Uma família da Áustria, uma família do Brasil. E, tipo, os pais iam chegar 2 dias antes do casamento, tá? Ou seja, isso era um domingo, eles iam chegar na segunda, o casamento era na quarta. O tipo da situação que você não pode falar na minha função, que, tipo, eu cuido de tudo, os pais chegam como convidados, eu não posso chegar e falar assim, tô doente, entendeu? Ou seja, eu não tinha opção de não ir ao evento, de não cuidar das coisas. Então, eu comecei a, tipo, me concentrar nos últimos arrangements do casamento e tal. E preparei o meu grupo, né, o pessoal que trabalha comigo, que eu não ia poder fazer tudo que eu faço normalmente. Comecei a dividir as funções entre cada um e tal. Mas eu falei para eles, eu vou estar presente porque eu tenho que estar responsável sobre as coisas. Tá, chegou quarta-feira, 9 da manhã, eu já estava no salão, andando com as 2 mãos enfaixadas. Ia para um lado, ia para um outro, e, tipo, fazer o que eu podia, né, sem as mãos. E, Baruch Hashem, foi maravilhoso, o evento foi um show, estava todo mundo super contente, Baruch Hashem, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu não me concentrei nas minhas coisas pessoais, ou seja, eu queria ir para o Kotel, eu queria, sei lá, fazer algumas coisas antes da operação que eu não consegui. Então, só no domingo, que era um dia antes da operação, que eu falei, eu tenho que ir para o Kotel, né? Leitchanen lenafshi. Ou seja, implorar para Hashem ter piedade de mim. E tá, aí domingo de manhã, eu tinha que ir pro Kupat Holim, pedir para eles prepararem um negócio de silicone para mim, que eu tinha que levar para a operação. E aí me recebeu uma senhora, que ela era responsável lá da terapia ocupacional, e ela falou, não, isso aqui não fica pronto tão rápido. Faz a operação e depois você volta para você pegar isso. Tudo bem, enquanto isso ela vai te pôr gesso. Né? É um negócio que é tipo um pouco mais leve que o gesso, que eles usam agora, em hebraico eles chamam de sada, eu não sei como é o nome em português, mas o importante é que essa senhora, que ela não era só uma terapeuta, ela era a menaelet do setor de terapia ocupacional. Ela viu o meu caso e ela falou, quando você operar, vem falar comigo. Aqui eu digo, entre parênteses, que foi super importante esse encontro, porque ela era a mais profissional da equipe, obviamente, que ela é a menaelet, e como eu falei com ela e ela viu que era um caso mais específico, então, quando depois eu fui para a terapia ocupacional, ela que me recebeu, e não qualquer uma principiante. E aí, tipo, em cada coisa que me acontecia, eu via a mão de Deus. Entendeu? Ok. Saí do Kupat Holim, fui para o Kotel, e o que aconteceu foi que eu estava em pânico, como eu falei para vocês, que tudo que eu via, tipo, como
tá demorando demais, não tinha médico, e nanana. Ou seja, muitas coisas que estavam me deixando insegura. E eu falava, e o médico que falava, é operação. Eu falava, eu não quero, não tô segura. Não tô segura. Então, eu sentei no cótel, eu fechei o olho, e eu, pachut, imaginei que a Kadosh Baruch Hu estava na minha frente. Fechei os olhos, eu via, na minha imaginação, nuvens, assim como descrevem no Kabbalat Torá, uma luz saindo do meio das nuvens, e eu, pachut, comecei a chorar e falar com Hashem como se realmente eu estivesse na frente do Kisei HaKavod. Por que eu falo que esse fato é importante? Que a gente muitas vezes pensa, Hashem, tipo, Shomei Tefilá, mas ele está lá em cima. Então, eu senti que se eu conseguisse imaginar que Hashem está na minha frente, a minha Tefilá ia ser mais forte. Bom, e aí eu comecei a rezar e falar para Hashem que eu estava com medo, por que eu estava com medo, que consequências eu tinha medo que acontecesse. E de repente, eu comecei a lembrar da queda. E aí, uma das pessoas que tinham falado, que eu pedi para rezar, ele falou para mim, olha, Baruch Hashem, que não foi mais grave, que você não bateu a cabeça, você não bateu o pescoço, que você não bateu as costas, que você não quebrou nada. Então, eu comecei a lembrar dele e eu falei, eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer porque com tudo que aconteceu, eu podia ter saído em cadeira de rodas. E fora isso, nenhum vidro foi no meu rosto. Foi tudo um milagre. Então, eu lembrei desse meu amigo falando isso e eu comecei a leodot. Agradecer que eu não bati a cabeça, que eu não bati as costas, que eu não quebrei nada, que eu não tinha vidros no corpo, fora na mão e não sei o quê. E torque assim, no meio que eu estava agradecendo, eu comecei a lembrar de vários momentos de Hesed que a Hashem fez comigo desde pequena. Foi assim, automático. A Hashem me colocou para voltar no passado, lá atrás, e lembrar de... Obviamente, você não consegue nem lembrar de tudo, mas lembrar de vários Hassadim que a Hashem fez comigo. E no final da minha tefilá, eu falei espontaneamente, eu falei, Hashem, ani rotzah sheterapeh oti levad. Eu quero que você me cure sozinho, sem basar vadam, sem seres humanos. Eu te peço para você me curar sozinho. E aí eu chorava, até que eu me acalmei. E aí eu falei para mim mesma, Zéu, eu fiz o máximo da Shtadlut que estava na minha possibilidade. Eu fiz Kabbalot, eu dei tzedakah, eu fiz tefilá, eu peguei o melhor médico que eu poderia, particular. O que mais eu posso fazer? Então, eu saí de lá com a sensação de que, Zéu, agora o que a Hashem resolver é o melhor. Seja lá o que acontecer, é o melhor para mim. Tá bom. Voltei para casa e como o meu dedo estava totalmente dormido, o dedo indicador, eu toda hora fazia massagem assim no dedo para tentar aliviar a sensação, porque quando o nervo está rompido, primeiro, o corte dói. Segundo, que como o nervo está rompido, então você sente como se fosse eletricidade no dedo, né, que também incomoda.
Então, eu fazia toda hora massagem no dedo para sentir menos incômodo. Bom, eu cheguei em casa e aí tinha um e-mail do médico. E no e-mail o médico falava... Olha, você pode tomar até tal hora, você pode beber até tal hora, comer até tal hora. E me confirma a tua presença. Eu olho assim o e-mail, eu falo, eu não quero confirmar minha presença, né? Mas eu não tinha jeito, né? E aí eu escrevi para ele de volta, ok, tô dá. Aí eu fui para a janela, rezar de novo. Eu muitas vezes gosto de ir para a janela e olhar para o céu, né? Não que a Hashem está no céu, mas eu sinto que, tipo, você olha para o azul do céu, te transmite uma calma, uma paz e, sei lá, para mim, a Hashem está na Araquia Shuvit, no 7º céu, e eu olho para cima. E aí eu comecei a olhar para o céu e rezar, e no meio eu, tipo, tava tocando meu dedo. E de repente eu comecei a fazer a massagem no dedo e eu sinto que o dedo não está dormido. E aí eu fiquei chocada. E aí eu comecei a pressionar, assim, o corte para ver se doía. Comecei a pressionar o corte e o corte não doía. Aí eu pressionei mais forte para ver se tinha eletricidade e não tinha eletricidade. Eu tava boba, tipo, você não consegue acreditar que o negócio é verdade. Fui falar com meu marido e tal, ele falou, escreve agora pro médico e fala que você teve uma melhora muito grande no dedo, que você quer que ele verifique você antes da operação. Tá bom. Escrevi pro médico, obviamente já eram 9 horas da noite, ele não respondeu até o dia seguinte. No dia seguinte, a operação estava marcada para meio-dia. Às 10 da manhã, ou seja, 2 horas antes da operação, o médico responde. Eu não tenho o que verificar. Se está te doendo, você precisa de operação. Se não está te doendo, você não precisa de operação. Só decide. Aí eu olho assim e falo assim, o que quer dizer decide? Eu sou médico para decidir alguma coisa? Como que eu vou decidir se eu vou operar ou não? Aí eu escrevi de volta e eu não tenho suficiente, como se diz? Eu não tenho suficiente conhecimento para decidir isso sozinha. Eu vou ficar feliz se você vai me telefonar e a gente vai julgar isso juntos no telefone. Tá bom. Passou 10 minutos, o médico me ligou. Agora, entendam a situação do médico também. Ele tá a 1h30 da operação e pitoma, a mulher fala, melhorei! Acontece que realmente o negócio foi de um minuto para o outro. Não é que foi planejado, né? Então, ele estava já nervoso. E eu falei, não, ontem à noite eu percebi, tal, né? Aí ele começou a fazer perguntas. Pera, mas isso, mas aquilo. Isso faz, pressiona aqui, aperta ali, não sei o quê. Bom, depois de 20 minutos, ele falou, eu tô te cancelando a operação, vamos ver o que vai dar. Vamos esperar mais um pouco. Aí eu falei, tá bom. Então, quando eu tenho que voltar... Ele falou, se te doer, você volta. Se não te doer, você não precisa voltar. Eu falei, ok, tá bom. Não tava com vidro ainda? Tava com vidro. Aí eu perguntei para ele, pera, mas e os vidros que ficaram? Ele falou, olha, os vidros são pequenos e finos, assim que, de qualquer forma, eu não tenho certeza que eu ia conseguir encontrar eles na operação. Então, eu não faria uma operação só por causa dos vidros. Eu desliguei o telefone e falei, a Hashem vai me curar. Acabou, a Hashem vai me curar. Olhei para o meu marido e falei, em vez de ir para o hospital, a gente vai agora para o Kotel. Pegamos o carro, fomos para o Kotel. Baruch Hashem,
Odaiá, Tzedakah, Messibá. Aí, no dia seguinte, eu fui para o Kupat Holim para tirar os pontos, porque os pontos ele ia tirar na operação. Então, eu fui para o Kupat Holim para tirarem os pontos. E aí, o meu médico clínico geral, que ele é um cara, assim, absurdo, ele é um médico muito top, ele entende de tudo um pouco, realmente, de tudo muito, eu digo. Ele explicou para mim que o vidro, muitas vezes, ele é, como se diz, que o corpo cria como um chrome ao redor do vidro para proteger o corpo de um objeto estranho. Segundo, que no caso do vidro, muitas vezes ele vê que o corpo expulsa o vidro para fora, sozinho. Tipo como ele expele o objeto estranho. E tá bom. Eu falei, agora é só rezar. Ou seja, se a Hashem fez um milagre tão grande... Eu não sei, eu não pensei. Eu falei, eu não vou pensar nada agora, não vou começar a fazer cálculos... se vai expelir, se não vai expelir. A Hashem fez um milagre tão grande, na verdade 2. Ele fez um milagre na queda, que Tachles, eu só me feri na mão direita, grave, o resto, klum. E ele me fez um milagre tão grande que de um momento para o outro, de repente o meu dedo não estava dormido. Então ele vai fazer um milagre também com o vidro. Aí eles me tiraram os pontos, e aí eles viram que o corte ainda estava aberto. Ou seja, o cara que costurou não fechou direito. E, bom, aí a enfermeira me explicou que ela vai me colocar uma esponjinha que tem um remédio especial para poder ajudar a pele a fechar o corte, tá? Aí... ela falou para mim, olha, você tem que ter paciência, porque isso pode demorar uns 2 meses. Agora, só para vocês entenderem, como a minha mão estava enfaixada, eu não podia fazer nada sozinha. Eu não podia fazer as coisas mais simples, como me vestir, colocar minha peruca, amarrar meu sapato, cortar um tomate pepino para mim de manhã. Nada, tudo eu dependia das pessoas. E aí... ela me falou, você vai ficar mais 2 meses com a mão assim, enfaixada. Mais ou menos, né? Bom, tudo bem. E eu, o tempo inteiro, eu só pensava, a Hashem fez esse milagre na escada, a Hashem fez esse milagre no dedo, ele vai fechar o corte. E aí, o que aconteceu foi que o tempo inteiro na minha tefilá, eu dizia, Hashem irapé oti, Hashem vai me curar. Tipo, eu falava, Hashem vai me curar, Hashem vai me curar. Mas, com o passar dos dias, eu via, cada dia, uma coisinha pequenininha que mudava. Ou seja, os meus dedos não estavam mexendo. Então, quando eu conseguia mexer, sei lá, 10 graus a mais do que ontem, ou 5 graus a mais do que ontem, o meu dedo, eu falava, Hashem está me curando. E aí, eu mudei a minha tefilá para... Hashem está me curando, não Hashem vai me curar. Hashem está me curando agora. E aí eu pensei que se a gente tiver consciência que Hashem está presente todos os momentos da nossa vida, o tempo inteiro. Às vezes a gente não se dá conta, mas em cada segundinho ele está do nosso lado. Em cada segundinho ele está ajudando. Ele tem uma coisa na cabeça, um plano para a gente. Então, tudo... é mais leve. A gente não fica nesse lahat de isso deu certo, isso não deu certo. Não. O vidro ficou lá e Hashem vai letapel bezé. Hashem vai cuidar disso. Entendeu? Ou seja, o tempo inteiro ter consciência que Hashem é que cura. Bom, foram passando os dias e, obviamente, eu tinha dores no corpo e tinha que fazer fisioterapia. E também a fisioterapia te causa um pouco de incômodo. Mas, Baruch Hashem, todos os dias, eu via como as coisas estavam caminhando, né? De pouquinho em pouquinho, mas estavam caminhando. E aí,
eu falei com um dos rabinos que eu tenho kasher, um Rav muito, muito importante, que ele é um Baal Mussar, Meod Gadol. Aí ele falou para mim, não pensa que Hashem te fez um milagre porque você é uma tzadeket. Não. Kol Yehudi Yachol Leagia Lerama Azot. Todos os Yehudim podem chegar nesse nível de tefilá. E aí ele contou uma história do Rav Yaakov Galinsky, que era um Rav Hashuv algumas gerações atrás, na época do Hazonish. O Hazonish, ele era como se fosse o manig da geração, e ele dava funções para o Rav Galinsky ajudar ele. E quando ele dava uma função para o Rav Galinsky, ele escrevia um petek, ele escrevia uma mensagem num papelzinho para o Rav Galinsky, o que ele precisava que ele fizesse. E sempre escrevia, Rabbi Yankev, tal, 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 tal. Uma vez, ele escreveu, Leedidi Rabbi Yankev, tá, 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 tá. E aí, o Rav Galinsky ficou super emocionado, mas o Hazonish está me chamando de Yedid. Yedid é como se fosse meu querido. Então, ele resolveu que ele ia guardar aquele papelzinho com a mensagem do Hazonish. E ele falou para a esposa que ele queria, quando ele morresse, ele queria ser enterrado com esse petek junto com ele, com esse papelzinho. E ele sempre tinha esse papelzinho no bolso. Aí a esposa falou, para que você precisa ser enterrado com esse papelzinho? Ele falou, quando eu chegar no Gan Eden, eu quero mostrar esse papel para Kadosh Baruch Hu. Eu quero mostrar para ele que eu era Yedid Shel HaZonish. Eu era querido do HaZonish. Como se fosse tipo uma protexa, né? Tá, passaram os meses, e aí um dia eles veem que o Rav Galinsky, que o Rav Galinsky está rasgando o petek que ele tinha no bolso. Aí as pessoas olharam, todo mundo sabia que aquilo, tipo, para ele era, né, super, super kadosh. Aí alguém chegou para ele e falou, Rav, por que você está rasgando o petek, a mensagem? Aí ele falou, eu vi que está escrito, eu me dei conta que está escrito na Tefilá, Veyamsuf bakata, veedidim evarta. E o Yamsuf você abriu e os teus queridos você fez passar, né? Agora que a gente passou por Mitzrayim. E ele falou, se eu sou Yedid de Akadosh Baruch Hu, eu não preciso mostrar para ele que eu sou Yedid do Hazonish. Ou seja, todos os Yehudim são Yedidim Shel Akadosh Baruch Hu. Todo Yehudi pode chegar, ele falou, o Rav que eu falei, ele falou, todo Yehudi pode chegar numa ramag, voar num nível alto de tefilá. Ele só tem que leitchaber lakadosh baruch Hu, se conectar com Hashem e acreditar do fundo do coração que Hashem pode. Ou seja, muitas vezes a gente pensa, Hashem está lá no Iraquia Shuvit, no sétimo céu, e Nahon, ele chama a tefilá, ele escuta a nossa reza, mas Hashem está lá, eu estou aqui, e a distância entre a terra e o sétimo céu é tão grande, até ele escutar minha tefilá behemet, você não tem aquela segurança que Hashem behemet chama a tefilá, né? De que Hashem vai escutar a tua tefilá. Então, eu acho que para mim fez muita diferença eu fechar os olhos e imaginar que Hashem está na minha frente. Isso trouxe para mim uma força na minha tefilá muito maior que eu não tinha vivenciado até hoje. E realmente acreditar que ele pode te curar. Bemet, ele pode te curar. E aí, passaram as semanas, eu fazendo os exercícios e fisioterapia e tal. E aí, em certo ponto, eles tiraram o que tinha para fechar o corte. Baruch Hashem, o corte estava fechado. E aí, fica uma cicatriz, assim, feia, grossa, com uma pele dura, né? Mas Baruch Hashem fechado.
Aí ela falou, olha, a fisioterapeuta falou, olha, eu vou te mandar agora para uma terapeuta ocupacional. Ela vai te dar exercícios mais específicos para a mão e ela vai te dar um silicone que você coloca para amaciar a pele e para, como se fosse letastej, para como disfarçar a cicatriz. Tá bom. Aí quem me recebeu na terapia ocupacional, aquela bambambam que era a Menaelet, né? E, bom, aí ela me vê, ela sabia que eu ia operar, porque eu estava um dia antes da operação, supostly lá. Então, ela olha o meu corte, vê que tá super bem fechado. Aí ela olha assim para mim e fala, quem fechou para você foi o professor tal? Aí eu comecei a rir, apontei para cima. Aí eu contei a história para ela. Ela nem era religiosa, né? Eu contei a história para ela. Ela tava assim, boca aberta. Ela não conseguia falar. Aí, no final, não só que ela viu que a fisioterapia me ajudou super, ou seja, eu cheguei em 2 meses em mais ou menos 90% de funcionamento da mão, coisa que às vezes as pessoas demoram 1 ano para acontecer. Como ela viu que, tipo, foi um milagre. Aí ela olhou assim para mim, ela falou assim, eu quero que você saiba que tem alguém lá em cima que tá te ouvindo. Eu falei, sim. E ela falou, em 20 anos que eu trabalho em terapia ocupacional, eu nunca escutei uma história como essa. E eu acho que foi muito forte. Algumas mensagens foram fortes nesse episódio, mas as 2 coisas mais fortes que eu peguei para mim foi a força da tefilá, quando você está realmente conectado com Hashem, e a segunda é que, na verdade, não importa quem é o teu sheliach, ou seja, o médico na sala de emergência que me recebeu, provavelmente era um principiante. Ele não limpou direito os vidros. Ele não costurou bem, tanto é que não fechou direito. O médico bambambam acabou que não me operou. E o corte estava super bem fechado, a ponto que a terapeuta achou que foi o professor tal que me fechou. E, na verdade, a Hashem fez tudo sozinho. Então, não importa se você... Obviamente, a gente tem que tentar chegar nos melhores médicos e tal, mas também a gente tem que saber que a Hashem tem um plano. E interessante entender que se eu tivesse conseguido algum médico bem rápido, eu nunca teria escapado da operação. Ou seja, se eu tivesse conseguido um médico no dia seguinte, 2 dias depois, certamente eles iam me operar. Eu nunca teria escapado da operação. Então, tentar entender que Hashem é o que realmente faz as coisas e não o sheliach. A gente reza Sheyeh Sheliach Tov. Não importa se ele é o mais profissional ou se ele é o médio, tem que sempre estar mechubar com a Kadosh Baruch Hu. E agora eu vou mostrar para vocês a minha mão, que quase não dá para ver que eu tenho um corte lá. Baruch Hashem, Mizmor Letodah, Bezerat Hashem Shenishma, Rak Besorot Tovot.